Olá pessoal, sou Ana Paula Dalck, fundadora do Economia SC, e hoje a gente está aqui no prédio do Sorro, em Coqueiros, que é um dos bairros de Florianópolis, para conversar com o Thiago Schutz, da Silva Schutz Advogados, que é um dos mantenedores do portal, e a gente vai conhecer a trajetória dele e tudo o que ele está envolvido aí no ecossistema de inovação de Florianópolis. Então, gente, agora eu tô aqui com o Thiago oficialmente no estúdio. A gente vai ter algumas imagens do escritório lá em cima e depois a gente grava mais também. Thiago, eu quero saber aí como é que tu começou a tua trajetória, né? A gente olha para ti, sabe que é advogado, mas a gente não tem aquele estereótipo do advogado de terno. Então, toda essa tua desconstrução e até o teu envolvimento aí no ecossistema de uma forma diferente, né? Não tradicional, e tu acaba não se envolvendo, né? Contasse aqui em processos judiciais, você acaba atuando um pouco mais no consultivo, mas como que tu chegou até aqui, né? Como que construiu aí a tua jornada? Ana, primeiramente, bom estar aqui contigo, né? A gente já tem uma parceria aí de longa data também com o site e tudo mais, muito bom agora poder estar batendo esse papo e gravando e contando um pouco da história. De fato, muito embora hoje as pessoas olhem muito para esse advogado de bermuda e camiseta, que as pessoas pegam no EPEC, eu estou sempre de bermuda e camiseta, mas eu tenho uma origem numa advocacia tradicional. Então, meu primeiro escritório que eu abri assim que eu me formei, estou falando de lá de 2007, 2008, né? Foi um escritório absolutamente tradicional para fazer processos judiciais, era o que eu sabia fazer, e assim foi por um bom tempo. Não obstante isso, eu desde o começo atendo empresas de tecnologia, e esse amor foi aflorando desde o início. Então, desde o meu primeiro ano, eu advogava para uma empresa de jogos online, eu atendo as empresas de tecnologia, mas eu fazia mais coisas, eu precisava sair, né, sair de casa, se forma, tem que trabalhar. Então, eu fiz aquilo que apareceu de trabalho, pro contencioso, mas também se construiu para a empresa de tecnologia, já estamos passando quase, caminhando para 20 anos, e até que em determinado momento eu vi que eu já tinha maturidade suficiente, eu saio do meu escritório tradicional, que existe até hoje, é um grande escritório, meu sócio é um grande irmão de vida, e eu abro sozinho esse escritório novo, dedicado exclusivamente para empresas de tecnologia e da parte consultiva. Eu não faço nenhum processo judicial hoje em dia. Voltando, por que tu escolheu essa área? O que te motiva? Essa área de tecnologia eu sempre alerto, eu acho que as pessoas, né, quando eu vou palestrar, que é uma cachaça, que é meio viciante. E tu vai sendo, eu acho que é uma área que é muito contagiante porque tu tá sempre trabalhando com grandes momentos, tu tem muitos momentos de felicidade, muitos momentos desafiadores, é o que eu gosto. Eu acho que tu tens recompensa e desafio tudo muito junto. E isso me deixou muito mais feliz do que a vida que eu tinha como um advogado contencioso fazendo processo judicial, parece que aquilo nunca acaba e nunca é feliz o caminho, né? Então isso acabou, tanto é que eu acabei me tornando não só fundador de startups, depois eu me tornei investidor de startups, então eu hoje sento em um pouquinho de cada uma dessas cadeiras, né? Sim, e quando a gente pensa nessa parte mais consultiva, né, o que ela acomoda em si, assim, até para empresas que forem assistir não estão olhando para esse lado, né? Então, eu senti uma carência muito grande, em especial para as empresas de tecnologia, de ter um advogado que realmente cuidasse da empresa, que não ficasse só pensando em processo judicial, que nem é uma realidade das empresas de tecnologia. A maioria das empresas nem experimenta processo judicial nenhum, mas elas precisam ter uma boa governança, uma boa gestão dos seus contratos, dos seus acordos comerciais, porque isso impacta diretamente lá no valuation. Uma empresa que quer valer alguma coisa lá na frente, um fundador que está querendo fazer uma empresa que lá na frente tem valor, ele precisa começar agora, desde já, com algumas formalidades. E um advogado que entende consultivo e de empresas pode ajudar nisso. Então, é cuidar da parte societária. Eu atendo quase todos os dias conflito societário de pessoas que não acertaram os seus pontos lá. E depois isso é um grande prejuízo. A parte tributária, com a reforma tributária, tem sido um grande desafio para as empresas de tecnologia. Os contratos comerciais do dia a dia, com a empresa, a startup, ela está sempre contratando ou está sempre vendendo seu serviço, como é que é esse contrato? A parte trabalhista, sua relação com os funcionários, com os colaboradores, é uma relação CLT, é uma relação cooperada, é uma relação com prestação de serviço? Ou a parte também de LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados,
a parte de marca. Então, esse desafio que é diário e obrigatório das empresas, né? A gente fala que só tem ou tu está ignorando ou tu está levando a sério, não tem um caminho de meio termo, porque isso é o patrimônio da empresa lá na frente. A gente está falando desde o dia zero, né? Desde a Exato, ideação até uma possível venda. Porque se tu começa fazendo de qualquer jeito, a tua governança lá na frente fica muito complexa e tu acaba tendo daqui a pouco um grande desgosto, que pode ser um conflito societário que mata a empresa, ou num valuation que a empresa é super penalizada porque ela não cuidou. Então, se tu vais cuidar do teu patrimônio, tu tem que ter esses documentos formalizados. E aí um advogado que não é um formalista, que não é aquele que só está cuidando da formalidade, mas está cuidando da valorização da empresa, pode fazer muita diferença. E nessa parte mais consultiva, tu atua há quantos anos? Há uns 20, mais ou menos? Eu faço há quase 20 anos que eu atuo como advogado e sempre gostei dessa parte consultiva, né? Mas no começo da minha carreira eu também fazia contencioso. O nosso escritório acabou se tornando um grande escritório, que era o Schutz e Tavares Advogados. Ele acabou se tornando um escritório uma referência aqui em Santa Catarina. Ele ainda é um escritório relevante e fazia full service. Então eu fiz criminal, família, todos os direitos a gente fazia naquele escritório. Mas quando eu saio, eu passo a me dedicar exclusivamente ao consultivo para a empresa estar aqui. E hoje a gente está falando em quantos clientes que estão com o seu serviço, onde você está atuando? Eu sei que tem coisa até fora no Brasil. Total. É porque assim, ó, no escritório, nós procuramos ficar sempre com uma média para manter a nossa qualidade, porque pelo intuito nosso, a gente procura ficar com uma média sempre de 100 a 110 clientes. Então, hoje nós atendemos literalmente hoje, mais de uma centena, estava acompanhando o crescimento há pouco do escritório, a gente atende mais de uma centena de clientes recorrentes. São clientes que nos pagam mensalidade e são atendidos por a gente full service, ponto. E nós temos clientes pontuais. Esses variam de 5 a 15 projetos por mês. 15 é bastante, 5 é um mínimo de projetos pontuais. Então, pensa que a gente atende sempre mais de uma centena de clientes todos os meses. Depois nós temos um braço internacional, que inclusive nós criamos uma spin-off, que não é mais um serviço jurídico, né? A gente já faz outros serviços que não jurídicos, que é a Flow Vista, que cuida do nosso braço, ou cuida das coisas internacionais que os nossos clientes têm desafio. Então, se é um desafio jurídico, nós resolvemos no Silva Schutz Advogados, e se é um desafio de cross-border de consultoria, tanto é que o meu sócio lá é formado em comércio exterior, nós cuidamos nisso. Hoje nós estamos em 32 países, temos operação própria fora, tanto Portugal quanto México a gente tem operação própria, e a gente deve atender por volta de, acredito, entre 30 e 50 clientes todos os meses. Lá nós temos mais projetos pontuais, atendemos de 30 a 50. Só que lá, Ana, tem uma característica muito diferente. Nós não atendemos, regra geral, startups. Nós atendemos empresas mais robustas, são empresas internacionalizando. Nós chegamos a atender empresas, por exemplo, listadas em Bolsa Americana. Então nós estamos com uma empresa listada em Bolsa Americana e estamos atendendo na operação dela aqui no Brasil. Nós atendemos joint venture formada por empresas chinesas e americanas que estão operando aqui e no Amazonas. A gente, inclusive, tem filial no Amazonas, a gente tem filial lá. Para exatamente atender esse braço internacional surgiu quando? Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. A gente fazia muitas dessas coisas como Silva Schutz Advogados, mas a gente percebeu que a gente estava caminhando para alguns serviços que não eram eminentemente jurídicos, não precisava ser um advogado fazendo. E a gente percebeu que havia uma oportunidade de incrementar outros serviços que às vezes são necessários, mais consultivos de outros, de go-to-market, né, que é como ir para aquele mercado, quais são as diferenças daquele mercado, como é que eu abro uma conta bancária, coisas que não são jurídicas. E a gente foi uma opção de separar essas operações completamente, hoje são operações completamente distintas. Alguns clientes contratam as duas empresas, alguns clientes só contratam uma ou outra, e a gente fez isso dessa spin-off foi em 2024. Então, no 1º de janeiro de 2024, a gente fez a cisão, né? E aí todos os serviços passaram a ser prestados exclusivamente pela Flow. Então, foi 24, 25, e hoje, 26, ela continua. O CEO é o Vinícius Bittencourt, né? Que também é super conhecido aqui no nosso ecossistema, e ele é que lidera toda essa parte internacional. Sim. E pensando em escritório, né? Você tem aqui um super escritório, ele é super bem frequentado. Eu queria que tu comentasse também, né? Sobre essa política aberta que vocês têm por aqui. Isso foi louco, né? O nosso escritório, quando eu concebi ele lá no início, eu concebi ele para ser um escritório, foi 2019, eu concebi ele para ser um escritório 100% online. Porque eu atendo basicamente o Brasil inteiro, atendia diversos países, para que eu vou ficar focado exclusivamente numa região? Eu não precisava de espaço físico, eu não precisava de espaço físico, a verdade era essa. Mas o que aconteceu em 2019, 2020, nós tivemos a pandemia. E todas as empresas de tecnologia basicamente fecharam seus espaços, porque elas já tinham um trabalho híbrido muito forte. E aí, com a pandemia, fecharam os espaços físicos e todo mundo foi trabalhar remoto.
Eu senti ali que tinha uma oportunidade. Eu falei, então eu vou fazer o meio termo. Eu vou abrir um escritório e vou abrir um escritório que eu chamava de um escritório invertido. Ao invés de eu fazer um escritório para os advogados virem trabalhar comigo, que são os nossos advogados que compõem a nossa equipe, os meus sócios, nós vamos fazer um para os clientes virem trabalhar conosco. E na minha cabeça isso fazia super sentido, assim, quando eu falava, né? Eu falava, gente, não faz sentido nenhum eu ter um escritório para o advogado vir trabalhar comigo. Eu tenho que fazer um escritório para o cliente vir trabalhar comigo. Aí eu falava que era um escritório invertido. Então, os clientes passaram a frequentar o espaço para trabalhar do meu lado e a gente oferece não só um espaço muito bacana, como tu viu lá em cima, a gente conseguiu capturar algumas imagens, a gente tem uma vista por mar absolutamente fantástica, né? A gente tem um sistema open bar e open snacks, então a gente tem comida, bebida, a gente tem bebida alcoólica, tem vinho, tem champanhe, tem Coca-Cola, tem cerveja, tem refrigerante à vontade para as pessoas que frequentam o espaço, tem os snacks também, frutas, a gente procura fazer outras pequenas agrados aí para as pessoas que frequentam, e todo mundo pode frequentar abertamente esse espaço. Então ele é frequentado por empreendedores, por advogados, pessoas que vêm de fora, outras empresas que eu acabei abrindo também ocuparam esse espaço. Então hoje ele é um espaço em Coqueiros, né, no Sorro, que é o centro de inovação. O ático dele é dedicado exatamente para isso, para ser esse espaço coletivo para os empreendedores desde a pandemia. E já aproveitando, né, para falar esses teus negócios paralelos aí, né, você acaba sendo investidor, enfim, conselheiro em outros negócios. Como que surgiu isso na Então, sua jornada? como eu falei, é uma cachaça, né? E aí tu vai ocupando as cadeiras. Eu comecei simplesmente como advogado de empresas de tecnologia, depois surgiu a oportunidade de eu me tornar investidor de algumas empresas, e aí eu me tornei investidor de algumas empresas de tecnologia, só que depois tu vai se tornando investidor de grupos de empresas de tecnologia. Então o que acontece? Eu, em um investimento só, às vezes eu investia junto com pessoas fantásticas, assim, que hoje eu tenho como sócios investidores, eu investia num pool de 5, 10 empresas. Hoje o total de empresas investidas está se aproximando de 50 empresas do qual eu sou investidor, mas não significa que eu fiz 50 investimentos. Mas eu fiz investimentos em alguns pools de empresas e em alguns investimentos sozinho que acabaram dando um número grande. E aí, depois o próximo movimento natural foi isso, né? Tu investe em várias empresas, daqui a pouco tu quer ter a tua própria empresa de tecnologia, não tem como, né? Tu tá respirando isso, tu tá com esses empreendedores, todo mundo fazendo, não é possível que tu não queira experimentar um pouco isso, né? Tu já deve estar experimentando isso também, né? Tanto que eu saí do jornalismo, sou sócia em outro negócio também. Exatamente, né? A gente acompanha, tu também uma super empreendedora. Eu também resolvi abrir as minhas empresas de tecnologia, só que eu queria ter ficado numa só, mas fui abrindo várias empresas com vários sócios fantásticos, então a gente tem hoje, assim, eu tô participando de várias operações super felizes em tecnologia. Isso foi bacana, porque depois o meu próximo passo foi me tornar conselheiro de empresas, que eu também fiz um curso de formação, acabei me tornando sócio da GoNew, dei aula junto com o Ricardo Amorim nessa parte de escola de formação de conselheiros. Então hoje eu acho que eu consigo ocupar, e acho que é justo com uma jornada de 20 anos, né? Eu hoje advoguei para empresas, eu fui conselheiro de empresas, eu sou investidor de empresas, sou fundador. Eu acho que eu ocupei todas as cadeiras possíveis. Isso me deu uma visão muito bacana para me melhorar em cada uma dessas áreas que eu atuo. Eu queria que tu comentasse um pouco aí da tua visão, até porque são vários anos aí no ecossistema de inovação e tech de Floripa, né? Como que tu enxerga a capital catarinense aí em relação a nacional e até internacional, né? Porque tu acaba tendo algumas viagens aí que tu consegue ter esse parâmetro também. Não, sem dúvida é um espaço super destacado, assim. Eu acho que a gente conseguiu, graças a alguns atores que trabalharam muito forte lá no início, ganhar um grande espaço, e aí essa questão que a gente tem um atrativo da nossa beleza natural, né? Aqui a gente estava vendo a beleza. Eu acho que quando a gente consegue trazer essa beleza natural, esse espaço de praias, essa qualidade de vida para um ecossistema do tipo de tecnologia que gosta disso, eu acho que a gente alia o melhor dos mundos. Mas só ter isso não é nada sem políticas públicas e privadas, né? Então a gente precisa que os nossos entes públicos façam alguma coisa, mas as nossas entidades privadas também. Nós temos a ACAT, nós temos a Prefeitura de Florianópolis, e isso acabou se espalhando porque hoje a gente pode dizer que a grande Florianópolis, se estendendo inclusive até o Vale do Itajaí, hoje todas as prefeituras estão muito antenadas nisso. Então isso que era Florianópolis tem se espalhado para a nossa macro-região, digamos assim, e sido um ambiente super propício. Eu, quando comecei a me posicionar como advogado de empresa de tecnologia, eu era muito estranho. Assim, isso não faz sentido nenhum. Meus amigos, eu era o ET dos meus amigos, né? Sim. Só que hoje todo mundo olha para mim e diz assim, pô, Thiago, tá super acertasse, né? Eu assim, gente, é que o ecossistema, esses dias eu estava olhando quantos CNPJs tinha quando eu resolvi advogar para empresa de tecnologia e quantos CNPJs tem hoje. É um valor, assim, astronômico, cresceu 10, 15 Tu lembra, vezes, na né? época, quantos CNPJs tinha? Eu não sei Nem se 1.000, era. certo, né? Por Era ali. coisa assim de 1.000, 2.000, sei lá, empresas que colocavam KNAI de tecnologia. Hoje é um monte de empresas, né? Eu nem Sim. tenho esse número exato, eu tenho uma pesquisa do Sebrae que levantou isso, né? E querendo Mas ou não, o tu número acabou absurdo. sendo visionário, né? Porque tu criou um... Tipo o que é o jornalismo especializado hoje em economia e negócio, tu criou a advocacia especializada. né? Mas eu não posso dizer que...
Assim, ó, eu só não posso dizer que eu sou um visionário. Meus amigos às vezes falam assim, Thiago, tu acertou em cheio e tal, porque não foi uma escolha de estratégia de negócio, né? Foi uma escolha pessoal de vida. Sim. Aquilo me contaminou e eu falei, eu quero lidar com esse perfil de empresas. Eu sempre fui um nerd por natureza. Eu sou aquele que montava e desmontava computador. Eu sempre fui um nerd, sempre fui um estudioso, sou curioso pra caramba. Então, para mim, foi um caminho de escolha de vida. E dei sorte, né, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, mas que isso rende pra gente. Então, Sim. eu não fui um grande estrategista, foi realmente uma escolha pessoal. Claro que eu estava no momento financeiro que eu podia escolher o que eu quisesse, e eu escolhi esse público e deu super certo, assim, sou super E feliz. como investidor e até sócio de empresas de tecnologia, o que tu acha que a região aqui, né, considerando até Grande Florianópolis, ainda precisa evoluir em termos de, talvez, a CAT, por exemplo, lançou por agora aqueles 10 compromissos que eles vão entregar ao Sim. poder público, inclusive, né? Então, o que tu acha que ainda precisa evoluir? Eu acho que, às vezes, por exemplo, a gente enxerga o Marcati muito isoladamente. Poderiam ter outras entidades tão fortes quanto para a gente estar complementando isso, né? A gente poderia ter mais atores privados, mais organizações fazendo força. E, obviamente, que o poder público sempre poderia ajudar um pouquinho mais. Não significa que a gente não teve ótimos gestores, desde o Estado aos nossos municípios, mas sempre podia ser um pouco mais. Acho que as faculdades, as universidades também poderiam ter um pouquinho mais de protagonismo do que tem. A gente não escuta tanto falar de uma UFSC, de uma UDESC, de uma Univale, de um SESUSC, de uma Unisul. A gente não escuta tanto. Acho que não que falte vontade, mas talvez falte conseguir organizar para que todos esses poderes façam força juntos para a gente ter um futuro bacana, porque a gente precisa de formação de pessoas, a gente precisa de espaços. Cada um desses atores é muito importante. Então, eu sempre acho que cada um poderia dar um pouquinho mais. E até voltando, eu queria que tu comentasse ali as áreas que as empresas que tu acaba sendo sócio ou investidor, elas atuam, né? Porque tu comentou de cibersegurança até... Ai, Ana, isso também foi assim, ó, isso também é um pouco de... Eu não sei se eu escolhi deliberadamente, mas eu enxerguei algumas oportunidades ao longo da minha carreira profissional que me despertaram a atenção e eu disse, olha, eu acho que eu consigo fazer disso aqui uma empresa. E eu posso te dizer desde coisas que tiveram super a ver com o meu dia a dia, sobre coisas que não têm absolutamente nada a ver. Vou dar o exemplo, por exemplo, da DataGuide. A DataGuide é uma empresa que nasce para ser uma empresa de LGPD. Como surgiu? Eu fui fazer um mestrado, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na Europa. Numa época que não existia lei de proteção de dados no Brasil. Eu fui fazer esse mestrado na Europa e pude escolher, então eu vou fazer em GDPR, que era a Lei Europeia de Proteção de Dados. Né? Porque estava vindo um movimento no Brasil de ter essa lei, eu falei, vou estudar alguma coisa, eu tinha oportunidade lá, eu só tive que escolhi isso. Quando eu volto para cá, eu falei, olha, eu acho que eu consigo prestar serviço para as empresas que estão sendo impactadas pela Lei Europeia aqui no Brasil. E comecei a atender as empresas aqui no Brasil que eram impactadas pela Lei Europeia. Depois eu tive a oportunidade de ir a segunda vez para terminar a parte dos estudos, né? Porque depois tu tem que fazer a tua dissertação, eu levei mais tempo para fazer os estudos, e aí eu já voltei com um modelo de negócio que era viável. E a minha estagiária na época, a Tainara, que é o grande gênio por trás da DataGuide, mas era minha estagiária à época, ela se apaixonou pela matéria. Ela estava na época, aí eu estou falando de primeira para terceira fase do direito, né, quarta. Ela se apaixonou e ela disse, não, mas eu quero trabalhar com proteção de dados. Eu assim, mas aqui no escritório a gente não vai fazer, porque isso não é coisa de advogado, porque não dá para fazer marketing, é coisa de gestão de processo. Não, mas eu topo sair do escritório. Eu assim, então eu topo bancar o que for de remuneração, até a gente viabilizar isso, eu topo ser o primeiro vendedor e topo trabalhar contigo, tu é a sócia majoritária e vamos tocar essa empresa. Acho que a gente tocou a empresa 60-40, mas pensa que eu estava falando com uma estagiária brilhante, que eu sempre acreditei, tinha toda a crise do mundo, super esforçada, dedicada, que merece tudo que conquistou. E eu era apenas um grande incentivador, mas talvez até discordando um pouco do caminho dela, mas super apoiando o que ela escolhesse. O que ela escolhesse, eu ia cair de cabeça junto, né? E ela decidiu, sim, sair do escritório e fazer a DataGuide. E assim, eu fiz parte de vendas, e ela fez a parte de tocar a empresa. Hoje a empresa tem um super sucesso, ela já está com, não sei se 30, 40 funcionários, nós atendemos desde a maior empresa de tecnologia do Brasil até grandes provedores de internet, grandes centros de evento, clínicas médicas, hospitais, marcas que vocês conhecem no dia a dia, podem ter certeza, a gente atende na parte. E aí estendeu o serviço, né, para a parte
de cibersegurança e para a parte de certificação ISO 27000. Uhum. Então, essa empresa que nasceu comigo e a Tainara lá atrás, e que depois eu parei de trabalhar nela e sou apenas sócio, né? Hoje eu tenho uma participação, é relevante a minha participação societária, mas hoje eu não participo mais no dia a dia, eu participo apenas como conselheiro. Essa empresa teve um super sucesso, hoje anda super bem, e a Tainara fez recentemente, inclusive anunciou nas redes sociais dela, a migração do cargo de CEO para o cargo de conselheira da empresa. Então, assim, eu acho que foi uma jornada até aqui super exitosa. Essa é a Data Guide. Mas eu também abri o Criminal Player. Né? Eu nunca atuei na área criminal na vida, mas eu tinha 2 amigos que tinham um podcast. E eu falei para eles, pô, esse podcast podia transformar em uma comunidade, e a gente poderia ter um negócio disso, né? Um deles não pode ser sócio, então obviamente que ele não participou desde o início, eu já falei para ele que não era a ideia, mas ele poderia ser, pelo menos algumas aulas ele pudesse dar. Ele topou. O outro, que é o Ori Lopes Júnior, né? Ele topou ser sócio do negócio, a gente abre isso, eu faço a live de lançamento. Eu passei 6 meses depois de fazer a live de lançamento, eu passei 6 meses explicando para os meus clientes que eu não ia ser advogado criminalista, não era isso a ideia, mas é porque eu sabia fazer a live de lançamento. Tipo, eu sabia não, mas de todos os sócios que tinham ali na mesa, eu era o que mais sabia fazer lançamento, né? E eu tive que ir para o gerente do meu Instagram fazer essa live, só que nós super fomos felizes, assim, a gente vendeu R$200 mil em 40 minutos, e em 24 horas nós nos tornamos a maior do Brasil. Em 24 horas nos tornamos a maior do Brasil. A gente estava super assustado, a gente falou, gente, o que a gente faz agora, né? Essa empresa de comunidade, ela ainda é uma comunidade, mas ela passou a adicionar serviços de inteligência artificial dedicados e preparados para advogados, uma das primeiras do país, porque todos os advogados sabem que as ferramentas de IA, elas criam jurisprudência, criam leis e tudo mais. A nossa não faz isso, que é a do Criminal Player, né? E essa, para ter uma ideia, hoje, Ana, atualmente a gente tem 150 novos clientes por mês só nessa plataforma, que pagam assinatura para usar as ferramentas do Criminal Player, e somos hoje já disparados a maior do Brasil nesse segmento dos advogados criminalistas. Super nichado, né? E também foi uma empresa que eu participei no início, eu idealizei ela, junto com sócios fantásticos, que é o André, a Carol, o Auri. Fiz a live de lançamento, sou conselheiro da empresa, mas não tenho mais atuações diárias, mas curto muito o sucesso que a gente tem no dia a dia, o sucesso financeiro, o sucesso de conquistas, as pessoas, né, super lembrarem. Eu apareço só nos eventos presenciais, então nos eventos presenciais eu faço questão, eu que gravo os podcasts do evento, mas ninguém vai me ver, por exemplo, nas minhas redes sociais, ninguém vai ver, porque eu não quero que ninguém se esqueça que eu sou um advogado de empresa de tecnologia. Não tenho nada a ver com essa história criminal. Mas ficou legal que isso também criou uma parte ali no criminal que todo mundo sabe, quando eu apareço, todo mundo sabe que eu não sou criminalista. É muito engraçado, né? Porque tem só criminalistas e todo mundo sabe que eu não sou o criminalista do rolê ali, da brincadeira. E é muito agradável. Assim como depois eu abri a Sellers, que é uma empresa de gestão de incentivo comercial para o varejo, que também foi de uma oportunidade de um cliente que não foi tão exitoso na jornada. Eu juntei 3 clientes meus e a gente criou uma nova empresa, né? Eu e mais 2 clientes, a gente criou uma nova empresa junto com outro investidor, e a Sellers hoje é uma empresa gigante, né? Assim, hoje é uma grande empresa do varejo, é uma empresa que pode facilmente ter um valor, talvez que a gente esteja falando acima de 100 milhões. Então, assim, já é uma grande empresa. E esse eu sou fundador também. Então, eu fui fundando uma série de empresas ao longo dessa jornada, e tem outras por aí, mas aí a gente vai ficar aqui num podcast de 2 horas. Era meu estagiário de primeira fase, abri uma empresa de compliance, parece uma criança, abri uma empresa de compliance, eu brigava em pé dele, eu falei, cara, isso não vai dar certo, né? Mais um que eu discordei, mas ele quis fazer. E quando eles quiseram fazer, eu caí de cabeça para dentro do negócio, né? E a gente fez agora um movimento de fusão, e hoje são 450 funcionários. Que loucura. E nós temos essa participação, então assim, são 450. E o Dixon é totalmente responsável, né? Eu tenho uma pequena participação ali societária, mais uma vez, eu sempre faço questão de ser minoritário nas coisas, mas somos 450, né? Então, e depois participação como fundador de outras empresas, assim, desde empresas que tem um pouquinho de delivery, um pouquinho de... Participo desde o início de várias empresas, então isso tem sido bem bacana na jornada. Eu tenho a minha empresa também de consultoria, que eu presto serviço tanto de conselho quanto de mentoria. Então é bem legal, assim, tenho me divertido com vários desses negócios que eu sou fundador. Quando que tu dorme? Primeiro que verdadeiramente eu durmo pouco, né? Verdadeiramente eu durmo pouco. Mas eu tenho conseguido conciliar porque eu acho que eu alinhei muita expectativa bem, e talvez aqui um exemplo que às vezes as pessoas olham e acham que isso é jurídico e não é, né? Mas a minha expectativa é muito claramente alinhada com os meus sócios no início, assim. Eu deixo claramente aquilo que eu faço e o que eu não faço, o que eu sou capaz de ajudar e o que eu não sou. Eles sabem que eu sou uma pessoa ocupada. Então eu consigo ter uma grande atividade no início que tem a sua importância,
mas depois eu vou gradativamente diminuindo a minha importância no negócio, mas também a minha participação societária, ela é condizente. Eu não sou aquele sócio que briga, não, então eu quero seguir. Porque todo mundo esquece que uma empresa tem que ter 100% e todo mundo quer ser sócio de 50% da empresa, né? Então eu não tenho sido esse, né? Eu sou sócio minoritário, então eu tenho de 40% a 5% das empresas que eu participo. 5? De 5 a 40% das empresas que eu participo, né? Eu procuro não ter mais do que isso, para sempre ser minoritário e condizente com a minha contribuição. É isso, sabe? Assim, acho que a gente tem uma visão bem parecida. Nos não dois negócios que eu sou todo mundo quer ser também. sócio de 30%, 50%, ou, gente, não cabe tanto por cento assim numa empresa. Então essa que é isso é o que eu tenho procurado fazer, que eu acho que é o segredo de ter tantas empresas só assim, mas alinham muito bem as expectativas, tá? Eu falo assim, ó, porque quando as pessoas sentam para fazer uma sociedade, elas falam muito sobre aquilo que cada um vai fazer. Eu quero saber quem é que fala sobre aquilo que não vai fazer, sobre aquilo que não aceita, sobre aquilo que não tolera, sobre aquilo que não quer. As pessoas só falam sobre o que tu vai fazer, o que eu vou fazer, o que tu vai dar, o que eu vou dar. Não, mas o que tu não vai dar. Por exemplo, a gente vai abrir uma empresa. Se precisar de dinheiro essa empresa, tu vai dar? Não, não vou dar, porque eu não tenho, Thiago. Tá bom, então eu vou dar. Mas se eu der, como fica esse dinheiro? Tá, e quem manda no final? Se a gente empatar, quem manda? Não, quem manda é tu, quem manda sou eu. A gente tem que ter essas conversas do não, mas todo mundo só senta na empolgação daquilo que faz. Sim. E o melhor é tem que estar em papel também, né? Exato. Que não adianta estar só no boca a boca. Sabe que o papel tem uma fala muito assim, ó. Eu tô há 20 anos colocando as coisas no papel. Quem coloca as coisas do papel nunca precisa do papel. É isso. Não é pelo papel, não é pela força do papel, mas é porque as pessoas acham que alinharam a expectativa. Eu vou te dar um exemplo de ontem no meu escritório, tá? Eu fui muito chato com um cliente que eu fiz um acordo de fundadores, ou um acordo de sócios, mas nesse caso era um acordo de fundadores, mas podem entender como um acordo de sócios. E um dos sócios, ele disse assim, não, eu não preciso ler, eu confio em vocês, o que vocês botarem aí, eu confio que a gente está alinhado. E de fato eles têm uma relação de estrita confiança. Só que quando eles me disseram disso, eu falei, eu não aceito. Eles assim, pô, Thiago, mas o cara já disse que assina, tá tudo certo, ele tá tranquilo, eu não aceito, porque esse sócio que diz que agora é na confiança, se lá na frente ele ficar incomodado, sabe o que ele vai dizer? Não, mas eu não concordei com isso, eu confiei em vocês colocaram isso para me sacanear agora. Não. Exatamente. Eu chamei o sócio aqui que estava dizendo que era de confiança e eu falei, olha, eu soube que tu dissesse isso, mas eu quero te dizer que isso é passar a responsabilidade para os teus outros sócios. A responsabilidade de concordar com o que está aqui tua. Então eu vou ler contigo. E eu li o documento inteiro com ele, explicando ponto a ponto de onde é que tinha pegadinhas para ele, né? Ou pegadinha para os sócios dele. Você aceita? Não é para confiar em ninguém. É isso aqui. É o teu julgamento. Tu não tem que confiar neles. E os sócios ficaram muito aliviados. Eles saíram da reunião com feedback muito dizendo, porra, Thiago, eu não sabia, mas isso realmente ia me incomodar. Porque não é sobre confiança. Eu não quero ficar com a responsabilidade de dizer que eu fiz uma coisa boa para ele. Ele que lê se tá bom para ele, porque eu fiz uma coisa que eu acho que é bom. Mas então, isso que é a importância, não do documento. Só o documento, se fosse só para assinar, eu tinha um documento lindo, mas não tinha resolvido problema nenhum. Ontem eu resolvi o problema. Provavelmente eles nunca vão precisar do documento. Sim. E é imprescindível, né? Você ter um acordo sócio, porque lá na frente sempre vai ter alguma coisinha. Mas quando as pessoas assinam, mesmo quando há um conflito societário, quando as pessoas assinam, elas normalmente têm uma tendência a lembrar, pelo menos foi combinado, sabe? É muito difícil tu ter um sócio assim, super antiético, que não, agora eu vou fazer uma montagemzinha aqui, vou fazer sacanagem. Existem sócios que fazem sacanagem, existem sócios que fazem denúncia anônima, existem sócios que não têm valor, mas são a exceção, graças a Deus. Eu posso dizer, com 20 anos atendendo empresas, sócios antiéticos, ex-sócios antiéticos, são a exceção. Né? Eu tenho a felicidade de ter tido vários sócios maravilhosos ao longo da minha jornada. Sócios antiéticos são a exceção, até para mim. Sim. Ainda bem, né? Super. Falando de eventos, né? Porque, como a gente já comentou, tu gosta de ser disruptivo, né? Tu nunca segue o tradicional. Verdade. E aí, aqui no teu escritório, tu costuma fazer eventos e até a gente tem aqui em Floripa o Startup Summit, que é um maior evento, acho que do ecossistema que a gente tem por aqui. E tu também promove aí o Negócios e Vinhos e junta uma galera. E aí, o que acontece essa atmosfera? Por que tu promove? Por que tu se propõe a fazer isso? Então, eu acho que a gente falava um pouco nos bastidores, né? Eu faço os eventos e parece que às vezes eu acho que eu começo ele com um conceito, mas eu não consigo dar conta de manter o conceito que eu criei. Talvez seja um defeito que eu tenho. Como começa o nosso primeiro evento foi a Alquimia do Café. Talvez muitos que estejam vendo aqui, empreendedores de Florianópolis, com certeza conhecem. Eu abri, então, um escritório invertido. Um escritório para meus clientes virem trabalhar. E eles falavam qual era o relato. Tu deve escutar isso, né? Quem está aí também por trás das câmeras também deve escutar.
O que a pessoa sente falta no presencial, às vezes, era aquele momento do cafezinho. Aquele momento da conversa com o colega, de tirar uma dúvida pequena, que com o online se perde. Ninguém tira o online para fazer tudo, vira uma reunião, uma coisa formal e etc. E as pessoas relatavam isso. E eu falei, pô, eu acho que eu vou criar um momento do cafezinho. Conversei com alguns amigos e criamos aquilo que eu chamei, por uma total brincadeira, porque eu não tomo café, eu chamei de alquimia do café. Né? Que basicamente era café passado. E literalmente a gente fazia várias garrafas de café e tinha café passado para as pessoas tomarem café e conversar. O problema é que os eventos passaram de 100 pessoas. Então tinha mais de 100 pessoas. Teve evento, eu acho que a gente passou 120 pessoas passando pelo evento. É uma manhã de sexta-feira, dura 3 horas, literalmente não tem palestra, não tem ninguém falando, não tem... as pessoas virem tomar café, eu sempre brinco que são várias palestras, né? Porque cada grupinho é uma palestra. Se encontram empresas concorrentes, sim, se encontram amigos, se encontram empreendedores, se encontram advogados, assim, ó, vem literalmente todas as tribos do ecossistema de tecnologia para o evento, e é fantástico, assim, é uma delícia o evento, e é literalmente café passado, no máximo que tem uma bolachinha, sempre aqui no escritório, a gente faz normalmente às sextas-feiras, depois vira almoço, e aquilo rende um monte, aí alguns já aproveitam para ficar aqui trabalhando, porque tem vários espaços, então tu pode vir para a comida do café e ainda trabalhar. Então as pessoas trazem o seu computador, usam nossas salas para fazer trabalho. E, não satisfeitos, todo mundo ainda me provocava. Tá, Thiago, o café tá legal, mas eu ainda sinto falta de um evento que a gente possa abrir mais o coração, conversar com outros empreendedores e CEOs e trocar um pouco mais de ideia, mas que não seja palestra e que também não seja super formal. Eu não quero nem um oba-oba, uma festa, uma balada, mas eu também não quero um evento de palestra. Eu quero algo mais dinâmico. E aí eu falei, pô, eu acho que eu vou fazer um evento noturno, que eu posso um evento mais elegante, normalmente um vinho acaba dando uma característica naturalmente mais elegante ao evento, e criei o negócio de vinhos, que basicamente é um evento. O problema é que o último que a gente fez deu mais de 300 pessoas, e mesmo o evento chegando a custar, ele começou, sei lá, com 400, e depois era 600 reais. E tinha gente que pagava em 10 vezes, e o evento começou, no último evento eu só consegui dar um oi para cada pessoa. Eu cheguei em casa com uma sensação muito ruim, porque eu falei, meu Deus, não consegui falar com ninguém, sabe assim? Então o evento ficou grande, a gente já tem ido, acho que para, qual edição? Eu nem sei, 8, 9 edições já do negócio de vinhos, e todos eles deram no mínimo 200 pessoas. A gente está tentando diminuir esse evento, para ser um evento um pouquinho mais seleto, para a gente conseguir realmente tirar aquele valor inicial de conversar. Mas é muito engraçado tu ficar segurando um evento, né? Sim. Acho que a gente fez, ano passado, pelo menos deve ter sido provavelmente o maior side event do Startup Summit, deve ter muito parecido, do teu próprio evento, é um sucesso também, né? E a gente Sim. faz no mesmo dia. Mas comentou que o pago é o teu, né? O pago porque provavelmente é o nosso, porque o nosso é de 400 a 600 reais o ingresso, e não tem cortesia. Algumas pessoas são convidadas, mas alguém pagou aquele ingresso. Não fui eu que paguei aquele ingresso, alguém paga aquele ingresso. Sempre tem. A gente, quando faz o lançamento, isso é uma coisa interessante que provavelmente a maioria não sabe, assim, mas quando eu lanço o evento na internet, ele já está 100% vendido. Tiago, mas por que tu lança? Eu lanço para as pessoas não me pedirem convite. Porque eu recebia muito pedido de convite, falei, lança o evento, bota aí um preço, se alguém quiser pagar, pode ir. E a gente tenta limitar o valor, daí a gente vai exponencializando o valor do ingresso, mas porque todo evento está vendido. Não é largada. O negócio de vinhos provavelmente já está, eu acho que esse do Summit a gente já tem 200 ingressos, já está vendido, já tem 200 ingressos vendidos, e eu acho que a gente nem sei se tem link de inscrição ainda. Sim. E o legal do Startup Summit é que daí já tem pessoal de fora também, né? Que não é só daqui. Muita então gente de fora vem. Como a gente tem muitos parceiros nas entidades que participam do Summit, a gente acaba também conseguindo que eles mandem muitas pessoas. Então, por exemplo, vem alguns palestrantes do Summit que estão pela cidade e perguntam, onde é que eu vou? Tem esse evento aqui. E acabam indo para lá. Então, a gente já teve pessoas da Embaixada dos Estados Unidos, um pessoal de São Paulo. Quase todos os fundos de investimento do ano passado vieram para o nosso evento. E vieram porque acaba sendo um evento da noite, a gente faz na noite que antecede, né? Sim. E aí já é uma forma de aquecer os motores, assim como o teu, né? Sim. O nosso evento, eu acho que mostra que a concorrência, não tem concorrência entre os nossos eventos, né? A gente faz no mesmo dia, mas são dois eventos bem bacanas, eu acho que todo mundo gostaria de frequentar os dois. São gostos diferentes, Exato. Né? Porque quem quer tomar o vinho vai no teu, quem quer tomar a cerveja vai no meu. Exato. O teu muito mais despojado, o meu um pouco mais formal, Sim. mas, né, muito embora a gente tente. Ano passado a gente fez ainda muito legal, que a gente fez o primeiro andar, era música ao vivo, o segundo andar era uma música mais, não uma eletrônica, mas um house mais leve, e a gente ainda ia fazer o terceiro andar, só que choveu, a gente não conseguiu fazer o terceiro andar, e então ia ser 3 músicas diferentes, 3 participações, ia ser bem legal, mas a gente conseguiu fazer com 2 andares. Esse ano a gente tem que rezar para não chover, né, porque o meu vai ser no balbúrdia, então é um lugar super aberto, não pode chover. Não, é verdade, mas assim, aí fomos fazendo evento, então os eventos que a gente faz no escritório se tornam um sucesso, repercutem na cidade, né, eu já recebi ofertas de patrocínio do Alquimia do Café de várias cafeterias querendo patrocinar Sim. o evento, né? A gente até pensou no modelo, obviamente que eu não aceitaria patrocínio, mas eu aceitaria promover essas cafeterias gratuitamente, porque não é o nosso intuito ganhar dinheiro, né? Sim. Então eu tenho conversado com algumas cafeterias, elas vêm, elas fazem o café, divulgam o trabalho delas e tá tudo certo e tudo.
Hoje em dia Legal. não é ter lucro com esses eventos. Thiago, queria saber de você, apesar de tu ter aí, acho que 0 minutos para acrescentar nas atividades do dia a dia, mas o que tu planeja aí nos próximos meses e até uma projeção em 5 anos, onde é que tu se vê aí? Ana, assim, ó, o meu foco principal, nada pode comprometer o meu trabalho no escritório de advocacia, né? Uhum. Porque é onde os clientes realmente confiam na minha imagem e no meu trabalho atendendo no dia a dia. Então, a minha dedicação maior e prioritária é sempre o escritório. Mas eu tenho um espaço que sobra porque eu tenho uma equipe super competente que também trabalha comigo, né? Eu tenho sócios, assim, ó, muito competentes. Nosso escritório hoje conseguiu reunir, depois de alguns anos, lapidando uma equipe, tirando pessoas, colocando outras pessoas, ter uma equipe excelente, né? Que me fazem eu ter algum tempo extra. Então, ainda tem aí, a gente, assim como a gente criou o Criminal Player, tem outra empresa, talvez com alguma similaridade, mas para um outro segmento de mercado, abrir, essa vai ser uma oportunidade, mas acho que quando tu pergunta numa projeção de 5 anos, né, muito embora tenha outras oportunidades de negócio bem interessantes surgindo, mas numa projeção de 5 anos eu enxergo começar naturalmente a vender as minhas participações societárias. Foi um processo que eu já comecei a fazer desde o ano passado. Então, eu já fiz alguns exits bem interessantes, já para grandes bancos do país, de empresas que eu investi. Também já fiz um pedaço de empresas que eu fundei, mas eu devo começar nesses próximos 5 anos, porque quando tu fala de 5 anos para mim, significa eu caminhando para os 50 anos, né? Quer ficar mais tranquilo. E como eu já estava como eu já não estava meio tranquilo quando eu comecei essa jornada, eu acho que a gente tem que começar a saber a nossa posição. Sim. Acho que vai ser um momento de desinvestimento, né? Óbvio que sempre surgem outras coisas, eu super vou querer continuar apoiando o negócio, sei quem eu sou, eu prefiro isso do que ir para a praia, então eu gosto dessa cachaça. Então, assim, eu devo continuar, sim, participando, mas acho que é um momento também de consolidar os resultados positivos. Então, acho que nos próximos 5 anos eu enxergo isso. Mas provavelmente eu ainda vou abrir outros negócios nesses 5 anos. Mudaria alguma coisa na tua jornada? Ana, sabe que eu tive, assim, ó, sem dúvida nenhuma, a minha jornada foi, eu considero assim, ó, um profissional super privilegiado e feliz, assim. Eu tive uma jornada hiper feliz, momentos fantásticos, sócios fantásticos, eu tive. Mas tive momentos ruins. Tive problemas com pessoas, tive problema com sócios, tive problema com clientes e ao longo dessa jornada de 20 anos, obviamente, como todo mundo, né? Agora, quando eu olho para trás e vejo, tá, mas tu mudaria isso? Sem dúvida nenhuma, nesses momentos de dificuldade, foram os momentos que eu dei os maiores saltos. Então, eu super não queria ter experimentado algumas coisas que eu experimentei, super teria feito diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho a vantagem que eu tirei do que aconteceu, eu vou dizer, não, ainda bem que aconteceu, já está superado mesmo, sabe? Na hora lá eu queria desistir, mas assim, tipo, não queria estar experimentando aquilo. Mas hoje, com o resultado da limonada, eu não mudaria nada. Então, eu sou muito feliz, assim, sou muito feliz tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Também sou casado há muitos anos, também tenho essa vida pessoal ajeitada, vida profissional. Então, eu não mudaria nada, não. Estou bem feliz com o futuro que está aí detalhado. No fim é o que importa, né? E eu também quero te agradecer pela parceria de sempre, né? Que a gente está aí há alguns anos já sendo parceiros e não tão próximos quanto eu gostaria. Quero vir com mais frequência por aqui, mas eu acho que sou bem feliz de ter você por perto também. Ana, é recíproco, né? E a parceria contigo não é só em reconhecimento à tua competência, no teu suporte que tu dá pra gente, na divulgação do que a gente faz, mas também na importância que tu tens para o ecossistema. Sim. Quando eu olho para pessoas como você, Fabrício, como Fabrício, Lócio, Alexandre do Sebrae, né? Theo Orosco, André Krumenauer da Involves, né, todos os sócios da Involves. Quando eu olho para pessoas que participaram desse ecossistema durante todo o tempo que eu estou também, esses 20 anos, essas pessoas contribuem decisivamente para o ecossistema. Tu divulga o Lócio lá na frente, a grande matéria que surgiu, que o boom do ecossistema foi o Lócio que fez, grande contribuição. Quem divulga o dia a dia do ecossistema hoje, eu tenho você como uma referência disso. E isso é importante, porque isso fomenta as empresas das quais eu me alimento. Então, no fim das contas, o teu trabalho é muito importante para mim. Não só esse diretamente que tu nos assessora, mas o trabalho que tu impacta o ecossistema, que é da onde a gente tira o nosso insumo. Estamos juntos. Então, que obrigado. Seja longevo, inclusive. É isso aí. Eu que tenho que te agradecer e te parabenizar pelo teu crescimento, pela tua expansão no Brasil inteiro. Tu com certeza merece. Então tá. Então, estamos juntos. Obrigada. Gente, esse é mais um episódio do nosso canal no YouTube. Vocês conheceram aí a história do Thiago Schultz, que é meu parceiro. E, de novo, eu vou reiterar que ele é
um dos apoiadores há muitos anos do Economia SC. Espero que tenham gostado e se gostaram, deixem um like, comentem, compartilhem essa história com quem vocês acharem que vale e a gente se vê no próximo vídeo.